Os destaques desta edição. Rodoviários aprovam greve de 50% da frota para a próxima segunda-feira. Dizendo que vai acabar paralisações por atraso de salários, prefeito assume pagamento ao rodoviário de Manaus. Desmatamento na Amazônia cresce 278%, diz o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ministério Público Federal recomenda que Moro revogue portaria que prevê deportação de estrangeiros perigosos. Câmara aprova texto base da reforma da Previdência por 370 votos a 124. Deputados discutem nesta quarta-feira destaques de bancada. Pesquisa aponta que Joe Biden lidera a corrida democrata nos Estados Unidos graças às minorias. Estados Unidos pedem ao Japão que se some à coalizão naval do Golfo Pérsico. Apostador carioca leva sozinho os 35 milhões da Mega Sena acumulada. Caso Moro sim, estupro não. Venezuelana que acusou o padre de estupro é indiciado por denunciação caluniosa. Terror na linha 459. Agindo com violência, bandidos assaltam ônibus e levam tudo dos passageiros na Torquato Tapajós. Menino de 6 anos e outras 4 pessoas ficaram feridas em tiroteio na colônia Oliveira Machado. É o Jornal da Manhã, 60 anos no ar, que está começando. 5:49. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarez. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Anamã FM em Anamã. Maranhão FM em Maranhão. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária em Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5:50. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. A meteorologia previa ventos fortes ontem e foi o que aconteceu em algumas áreas da cidade no final da tarde, assim como a temperatura que não ultrapassou os 32 graus, a mesma prevista para hoje, que tem Manaus amanhecendo com 24 graus em meio a muitas nuvens. O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 10 milímetros. A umidade do ar é de 100%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É quarta-feira, 7 de agosto. Chegamos aos 19 dias do ano e faltam 146 para terminar 2019. Dia de São Caetano. O Rio Negro desceu mais 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 2 centímetros. A vazante do Rio Negro desde o seu início é de 1,40 m. Fatos marcantes da história. 1944, o Tribunal Popular de Berlim condena à morte 8 militares culpados por atentado contra Hitler em 20 de julho anterior, entre eles 4 generais que foram executados um dia depois. 1956, cerca de 1.000 pessoas morrem na explosão no centro da cidade colombiana de Cali de 7 caminhões do exército carregado de munição e combustível. 1957, fim da dupla de atores cômicos Stan Laurel e Oliver Hart, mais conhecidos como o Gordo e o Magro, após a morte de Hart aos 65 anos em decorrência de problemas cardíacos. 1980, o furacão Allen deixa mais de uma centena de vítimas em sua passagem pelo Caribe. 1998, bombas explodem na frente das embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia. O terrorista Osama Bin Laden é responsabilizado pelo atentado que matou 258 pessoas. 5:52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina. Trabalhadores do transporte coletivo aprovaram greve por tempo indeterminado para a próxima segunda-feira, sendo 50% da frota paralisada. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, durante a assembleia realizada ontem na sede da instituição, localizada na zona centro-sul de Manaus. A principal reivindicação da categoria é a possível extinção dos cobradores com a implementação do sistema de bilhetagem eletrônica. Vamos paralisar se não houver um acordo com a prefeitura de Manaus. A partir das 4h da manhã da próxima segunda-feira, os ônibus estarão nas garagens, garantiu o Givancir. No final deste bloco local, temos informações sobre as medidas tomadas ontem pelo prefeito Arthur Neto
dizendo que vai acabar com a paralisação por motivo de salários. Isso aí vai acabar. Pelegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pelegrini, como é que estão as nossas ruas e avenidas nesse instante? Muito bem, Paulo Guerra, em relação ao trânsito, tudo tranquilo, Paulo. Nós tivemos aí chuvas aí em parte da cidade, encontramos pista molhada, Paulo Guerra, em boa parte da zona leste da cidade, na ocasião em que nos deslocávamos para o pronto-socorro Platão Araújo e pronto-socorro João Lúcio. As avenidas Camapuã, Avenida Grande Circular, a Avenida Noel Núteos, com trânsito muito tranquilo nesse momento. Paulo, Avenida Grande Circular, a famosa Altaz Mirim, no trecho compreendido entre a rotatória do produtor até a rotatória do Distrito Industrial ali da Samsung, nós temos o maior fluxo de veículos na cidade nesse momento. E a chuva que já caiu na cidade faz parte dos 10 milímetros previstos para hoje pelo Climatempo. Pelegrini, os moradores da Fazendinha estão reclamando a falta de policiamento. A dona Regiane ligou ainda há pouco para a central de jornalismo da Rádio Difusora reclamando que o seu filho foi assaltado na parada de ônibus às 5:30 da manhã, Pelegrini, e os bandidos levaram sua mochila com todos os livros, Pelegrini, e os livros que são caros, são difíceis de encontrar, inclusive. É lamentável, Paulo, e dentro dessas mochilas de estudante vão também os trabalhos, os cadernos que são de fundamental importância para os alunos. Isso vem acontecendo, infelizmente, em boa parte da cidade, onde os arrastões acontecem nesse horário, entre 5 e 5:30 da manhã, e a grande maioria são os trabalhadores que vão para o distrito, aquele trabalhador que precisa pegar ônibus também, e os estudantes que saem de casa cedo. Uma mochila melhorada para o filho, uma mochila como daquelas, como eles gostam de roubar muito, aquela mochila carga, é até perigoso um aluno usar hoje, porque os bandidos estão aí para tomarem essas mochilas e ameaçarem os alunos. Uma palmatória dava jeito nesses meninos, Pelegrini? Paulo, como seria bom, mas não pode tocar no vagabundo, se tocar, Ave Maria, né, Paulo? E a gente vem também falando sempre lá do Conjunto Cidadão 12, assalto em cima de assalto, e ontem combinou até com homicídio, com assassinato lá no Conjunto Cidadão 12, que além do Fazendinha, como assim outros bairros também pedem por maior segurança. Pelegrini, você que gosta de uma festinha, a Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva realizarão no próximo sábado, dia 10, a partir das 11 horas, almoço de confraternização pelo Dia dos Pais em sua sede na Rodrigo Otávio, no bairro do Japim, e você é um dos convidados, Pelegrini. Pensa no pessoal que sabe fazer festa, esse pessoal da reserva, Paulo, é muito bom, é sempre na cuia grande o negócio, é muito bom, já participei uma vez e vou chegar juntos também nessa daí, já que nós fomos convidados, né, Paulo? Sem dúvida alguma. Representaria. Faça isso. É um 0800 tranquilo, né, Pelegrini? No 0800 é bem melhor. Eu nunca mais vou parar para comer na estrada, Paulo. Bandidos voltam a atacar. Onde foi, Pelegrini? No mesmo lugar. Mesmo lugar, Paulo. Foi 4 Tapajós, ônibus da linha 459. Como você abriu manchete e o fez muito bem mais uma vez, Paulo, os passageiros passaram por momentos de terror na mão de bandidos. Os bandidos entraram no ônibus da linha 459 e ao chegarem na Torquato Tapajós, proximidades da Igreja Batista, eles anunciaram o assalto, desviaram a rota do ônibus, fizeram, já que desviaram a rota do ônibus, a partir desse momento o motorista e cobrador, bem como passageiros, já eram refém desses bandidos, que levaram tudo, Paulo. Levaram os pertences, as bolsas, celulares, a renda do ônibus, além de ameaçar todo mundo e esbofetearem alguns outros. Menino de 6 anos e outras 4 pessoas ficaram feridas em mais um tiroteio, Pelegrini. Onde aconteceu? Na área do Projamin, da Colônia Oliveira Machado, Paulo. Os bandidos chegaram e atiraram em todo mundo, uma criança também foi atingida, e na parte da tarde, no outro cruzamento, Paulo, já no cruzamento do Mestre Chico, houve também tiroteio, invadiram um apartamento, atiraram nas pessoas que estavam nesse apartamento e foram levadas ao pronto-socorro. Movimentação bem intensa ontem, no 28 de agosto, por conta desses 2 tiroteios, um no cruzamento do Mestre Chico, outro no cruzamento da Colônia Oliveira Machado. Pois é, esses prosaminos, Pelegrini, localizados aqui mais ou menos perto do centro de Manaus, todos eles ocupados por pessoas com carrões nas portas. Dizem até que no Mestre Chico é área vermelha, Pelegrini.
É área vermelha, diversos homicídios já aconteceram e lá tem lei, lá tem milícia e não é fácil a situação. Bem como no Prosamin da Barreira também, a situação é muito complicada em todos os Prosamins da cidade. Pois é, e esse pessoal do Prosamin, muitos vieram das palafitas e pessoas que não tinham onde morar e de repente mudaram de vida imediatamente com carrões novos nas portas. Se você andar num Prosamin, se você entrar num Prosamin, você vai encontrar em todas as portas carros zerados, Peregrini. Pois é, Paulo, né? A gente passa e vê naquele também da Ramos Ferreira, é possível você ver no estacionamento carros de alto valor, inclusive, você não vê mais tanto carrinho popular não, você vê carros de alto valor aí de 150 e 200 mil reais na porta desses apartamentos. Peregrini, mudando de assunto, pronto-socorros da cidade, muita movimentação? Muita, Paulo, principalmente no 28 de agosto, né? Que na segunda-feira e hoje também recebendo um grande número de pessoas, aliás, de ontem para hoje, muita gente baleada, procurou pronto-socorro 28 de agosto, né? Nesses tiroteios que tiveram no Prosamin, a zona sul da cidade está ficando cada vez mais violenta, zona sul cada vez recebendo um maior número de pessoas baleadas e com isso o pronto-socorro que atende a área, que é o 28 de agosto, recebendo aí um grande número de pessoas feridas. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos com mais informações, Paulo, vamos destacar também daqui a pouco que o Batalhão Ambiental conseguiu aí desarticular, conseguiu chegar junto de um pessoal que estava fazendo desmatamento e também vendendo carvão clandestino. Daqui a pouco os detalhes dessa ocorrência do Batalhão Ambiental e interagindo com nossos ouvintes. Um abraço hoje para a comunidade do Arapapá, Paulo, o seu Lisomar, o Almir, o Arthur, o Altair, todo o professor Altair, todo mundo lá no Arapapá hoje bem animado, Paulo Guerra. Hoje vai ter a presença do governador Wilson Lima lá no ramal do Arapapá. Promete ser muito animado na manhã de hoje lá para todos os comunitários e ouvintes do Jornal da Manhã do ramal do Arapapá. Peregrini, o José Klinge está mandando um bom dia também, e Maria Zeneide lá em Iranduba, no ramal da Caveira. Existe esse ramal, Peregrini? Ramal da Caveira da Universidade. Pois é, Paulo, é um conjunto habitacional Maria Zeneide, é muito bacana lá mora o Pilha, mora o Ronaldo, mora toda uma comunidade muito bacana, a enfermeira Patrícia. Eu conheço muita gente lá no conjunto Maria Zeneide. Um abraço a todos aqui, se eu esqueci alguns. É um conjunto muito bacana e que ouve o Jornal da Manhã todo dia, fica ali no ramal da universidade. O bairro é Lagoa Azul, Lago Azul, Peregrini, próximo à Barreira, lembra aqui um ouvinte. Bairro Lago Azul, o bairro Lago Azul é logo após a Barreira, né, Paulo? Tem aquele. Isso. Já é um bairro muito grande, um bairro consolidado, inclusive, não, Paulo? Já consolidado, Peregrini. E o ouvinte lembra aqui, os carros podem até serem de luxo do Prosamin, mas a água e a luz estão quase todos em atraso. É verdade, o cara tem carro de luxo, mas não paga a luz nem paga a água. Pois é, Paulo. É tipo aquele cara que vai pro shopping, Peregrini, com um carro de 300 mil reais, não quer pagar R$8 e deixa o carro do lado de fora para ser multado. E sai na chuva, segurando na mão da namorada no chuvisco, com 2 sacolas da Americana. A grande coisa ele foi fazer no shopping. Sintoma, né? De miséria, isso, Peregrini. E um dia desses, Paulo Guerra, bem lá no viaduto do Coroado, ali na parte superior, inclusive, o cara tava no Honda Civic desse 2019, rapaz, o carro parou em cima do viaduto, ele ligou o pisca-alerta e saiu com um balde para comprar gasolina. Peregrini, agora interessante, quando se fala em falta de gasolina, o cara não tem dinheiro para colocar gasolina. Quando o carro dá pane seca, aí o cara arranja dinheiro. Ninguém sabe de onde veio o dinheiro, né? Pois é, né, Paulo? Já vê que ele estava guardando para alguma coisa. Aí vai lá, rapidinho aparece um balde para ele comprar. E sabe que isso dá multa, inclusive. E o cara vai com uma velocidade com medo de aparecer um agente de trânsito. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. Se você vê um carro novo com aquele baldinho de gasolina, pode contar. O camarada está meio livre, né, Paulo? Sem dúvida. Depois do enorme sucesso de O Fantasma da Ópera no ano passado, a Nova Igreja Batista traz ao público uma nova montagem do musical Piratas em Busca do Verdadeiro Tesouro.
Estreia no próximo dia 17 de agosto e permanecerá em cartaz até o dia 25 do mesmo mês. Vamos repetir, este espetáculo estreia no próximo dia 17 e permanecerá em cartaz até o dia 25 de agosto. A apresentação tem entrada gratuita e acontecerá no auditório da igreja situado na Avenida Torquato Tapajós. Ao todo, cerca de 1.000 artistas voluntários trabalham diretamente no espetáculo, entre atores, dançarinos, artes performáticas, entre outras atividades. As cadeiras de prefeitos do interior do Brasil parece que são açucaradas. Os atuais mandatários dizem que não têm recursos para pelo menos melhorar a infraestrutura de suas cidades. Fala em grandes dificuldades, mas perguntados se vão concorrer à reeleição, 90% deles dizem que sim. Os que já foram estão doidos para voltar e os que ocupam o lugar não querem sair. No Amazonas não é diferente e os velhos problemas continuam mais velhos ainda. Cidades como Itacoatiara, Rio Preso da Eva, Iranduba, entre outras, estão com suas ruas quase que totalmente esburacadas à espera do socorro do governo do estado para suas recuperações. Nas ruas de Iranduba, os motoristas reclamam dos danos causados aos seus veículos, já que trafegam na buraqueira e muitas dessas verdadeiras crateras já aniversariaram. Já que a bronca é com ele, só resta aguardar o socorro do governador Wilson Lima, que certamente vai cumprir o prometido aos prefeitos desses municípios que dizem que estão com pires na mão. Cuidado pro pires não cair. A 13ª edição do Pedágio Ambiental acontece nesta quarta-feira com a distribuição de mudas de árvores frutíferas, plantas ornamentais e medicinais aos moradores do bairro Tancredo Neves. Serão distribuídas 600 mudas em frente à Escola Municipal Olavo das Neves, na divisa com o bairro Novo Reino. Acontece quinzenalmente e é utilizado como uma ferramenta de educação ambiental no combate às queimadas. O ramal da Bela Vista, localizado na zona rural do município de Manacapuru, vem recebendo serviços de terraplenagem e pavimentação em toda a extensão, com a aplicação de concreto asfáltico para garantir a trafegabilidade e facilitar o escoamento da produção rural das comunidades existentes naquela região. A obra executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA apresenta percentual físico de 77% de conclusão. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Igreja Católica, através da Caritas Regional, realiza logo mais, a partir das 9 horas, uma roda de conversa sobre a necessidade do enfrentamento da violência contra a criança e adolescente e tráfico humano. Esse tipo de trabalho acontece em 3 municípios, devido ao grande índice de violência contra a criança e adolescente, como também a prostituição e o tráfico de menores. Os municípios inclusos são Manaquiri, Novo Airão e Manacapuru. O convite é estendido aos conselhos municipais, secretarias, escolas, igrejas e outras interessadas. Aqui em Manacapuru, o encontro será no Centro de Pastoral Bom Pastor, atrás do escritório da paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Bem, Paulo, e depois do apagão que deixou Manacapuru sem energia por mais de uma semana, agora chegou a conta. E para quem imaginava ter um bom desconto por ocasião do episódio, tomou um susto. A tarifa chegou com um aumento de mais de R$100 para o consumidor de baixa tensão, o que deixou muita gente revoltada. Nas redes sociais, muitas reclamações e indagações sobre o sobre o abusivo aumento. Mas o que fazer se o ano de 2019 já está marcado como o ano das tarifas astronômicas e das interrupções temporárias do fornecimento de energia elétrica? A empresa responsável pela distribuição de energia no município não comenta e nem explica esse absurdo do aumento tarifário permutado por um precário fornecimento de energia, onde a única eficiência é a chegada pontual da conta de luz das casas dos consumidores. E aí o que sobra é o emudecimento por parte da empresa, um serviço de péssima qualidade e um preço muito alto a pagar. Até porque a energia gerada pela subestação sustentada pelos geradores movidos a óleo diesel ainda não é confiável e o povo está de orelha em pé. A prova é que de vez em quando há falta de energia na cidade. E esse repórter que vos fala não está de fora, viu? Com a palavra, a Amazonas Energia. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Pois é, Zegdeg, muitos dias sem energia elétrica e você está pagando agora, tem que pagar a conta, porque tem que fazer o reparo. E a conta veio mais alta agora e pague, meu caro repórter. Meu amigo Paulo Guerra. 6 horas e 10 minutos.
A portaria que prevê a dispensa de licenças para a agricultura familiar deverá sofrer alterações com o intuito de ampliar a facilidade de acesso ao crédito para os produtores do Estado. Nesta terça-feira, durante uma reunião realizada na sede da Procuradoria-Geral do Estado, a PGAM, uma minuta foi apresentada com as soluções que deverão ser adotadas para facilitar o fomento da atividade no Amazonas. Através de nota, a Fundação Amazonprev declarou por meio de sua assessoria de imprensa que não procede a informação veiculada nesta terça-feira no portal do Holanda de que a instituição, entre outros órgãos do governo do estado, antecipou o pagamento do 13º salário aos seus beneficiários na folha de julho. E informa ainda que os aposentados podem optar pela forma de recebimento do 13º salário parcelado, conforme o artigo 4º da lei 1897/1989. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado julgou irregular na manhã de ontem, durante a 25ª sessão ordinária deste ano, as contas do diretor do regime próprio de Previdência Social do município de Urucará, Arnei dos Santos Matias, referente ao ano de 2016. Ao gestor foi aplicada uma multa de R$14 mil por diversas irregularidades. Durante a sessão tiveram as contas consideradas irregulares, com ressalvas o superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Humaitá, Raimundo Alves de Aguiar, do exercício 2017. As contas da secretária do Fundo de Fomento à Micro e Pequena Empresa, Ananda da Silva Carvalho, referente ao ano de 2017, ambas da relatoria do conselheiro Josué Filho. Wilson Lima determinou a nomeação e convocação de 312 profissionais do magistério para a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC. Observando a Lei de Responsabilidade Fiscal, inicialmente os aprovados do concurso público de 2018 serão convocados para suprir a demanda de cargas horárias vagas oriundas de falecimentos e aposentadorias. A convocação foi assinada nesta terça-feira pelo governador em exercício e chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, e será publicada no Diário Oficial do Estado nesta semana. Serão convocados profissionais do magistério para preencher vagas no ensino regular 187. Educação especial, 22 vagas, ensino mediado por tecnologia, 47, e ensino indígena, 17, e ainda pedagogos, 39 vagas. A empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, participou nesta terça-feira da primeira reunião presencial para a criação da Rota Turística Amazônia Brasileira, que envolverá os estados do Pará, Maranhão e Amazonas. A sede da Secretaria de Turismo do Pará, em Belém, a presidente da Amazonas Tour, Roseline Medeiros, debateu juntamente com os secretários André Dias e Hugo Veiga do Maranhão e representantes do SEBRAE dos 3 estados as alternativas para aumentar o fluxo de turistas na região. De acordo com Roseline, a rota vai atuar junto aos melhores produtos turísticos de cada estado para potencializar a região nos mercados turístico nacional e internacional, com o objetivo de criar uma alternativa eficaz para o visitante se deparar com a realidade amazônica. A primeira fase na qual participamos de forma presencial destina-se à criação de um roteiro integrado, por exemplo, de 12 dias de permanência envolvendo os 3 estados de Ciela. 6h13 em Manaus. Atendendo à recomendação do Ministério Público Federal, a Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal adotou medidas para evitar que os estados do norte tenham os serviços da Polícia Rodoviária Federal interrompidos ou reduzidos excessivamente. O órgão realizará a atualização do Sistema Nacional de Remoções SISNAR para que, além do controle do tempo mínimo que cada agente deve permanecer na primeira lotação, também exiba o Plano Nacional ou Regional de Movimentações. Com a atualização, a Direção-Geral da Polícia Rodoviária deverá ter controle efetivo do período em que o policial rodoviário federal está proibido de participar de concurso de remoção interno do órgão, pleiteando locação em outro estado do país, para garantir que os agentes permaneçam por um período mínimo de 3 anos no local de sua primeira lotação. Manaus receberá no dia 9 de agosto, a próxima sexta-feira, a partir das 8 horas, a Conferência Internacional com o jurista alemão Robert Alexi, um dos mais influentes filósofos do direito alemão e mundial da atualidade. O evento é promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, por meio da Escola Judicial da Justiça do Trabalho da 11ª Região. O Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar a renovação de contratos temporários de professores da rede municipal de ensino. Além disso, o Ministério Público expediu uma recomendação para que a Secretaria Municipal de Educação preencha estas vagas com aprovados no concurso promovido pelo edital 001/2017. A CEMED informou que ainda não recebeu a notificação
divulgação oficial do órgão, mas que, assim que possuir acesso ao inquérito, seguirá as recomendações. A Assembleia Legislativa vai promover audiência pública em Urucurituba para discutir a segurança do município. J. Rai tem os detalhes. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, e o também deputado estadual Sinésio Campos se reuniram na manhã de ontem com o prefeito de Urucurituba, a 208 quilômetros de Manaus, José Claudenor, o Sabugo, e um grupo de vereadores locais. Durante o encontro, eles trataram sobre uma audiência pública que vai ocorrer no dia 16 de agosto para debater questões na área de segurança naquele município. A proposta é de autoria do deputado Sinésio Campos, que recebeu o apoio integral do presidente da Assembleia Legislativa para a realização da audiência. Josué Neto disse que o Médio Amazonas merece a atenção, o carinho e o trabalho do Poder Legislativo. Ele destacou que a audiência pública é uma ferramenta muito importante e a Assembleia está se unindo à Câmara de Vereadores de Urucurituba e ao deputado requerente para fazer um grande evento técnico que vai abordar os muitos problemas da área de segurança pública naquela região. Participaram da reunião o prefeito de Urucurituba, Sabugo, o presidente da Câmara Municipal, Nildo Alves, além dos vereadores Francivaldo Libório, Raimundo José da Gama, Cláudio Lima, Sidney Cardoso, Silvânia Garcia e Silvio de Araújo. Segundo os vereadores, apesar de pequena, a cidade de Urucurituba nos últimos anos tem sido palco de diversos acontecimentos violentos com furtos, assaltos à mão armada, tráfico de drogas e vandalismo em prédios públicos, além de diversas outras ocorrências que estão deixando os moradores em pânico. 6:17. O governador Wilson Lima defendeu ontem em Brasília, durante o 6º Fórum Nacional de Governadores, a manutenção das garantias constitucionais da Zona Franca de Manaus dentro da reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. Durante toda a manhã, governadores e representantes de 26 estados e Distrito Federal debateram pontos importantes da reforma tributária. Os secretários de Fazenda do Piauí, Rafael Fontelli, e de Pernambuco, Décio Padilha, apresentaram aos governadores a proposta de texto definida por unanimidade no âmbito do Comitê de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. Após o desmatamento na Amazônia ter registrado aumento de 88% em junho em relação a junho de 2018, número divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em relação ao mês de julho são ainda mais alarmantes. Conforme o jornal Folha de São Paulo, o sistema detecção do desmatamento em tempo real, DETER, identificou 278% de aumento no desmatamento em relação a julho do ano passado. Os dados do DETER que mostram o crescimento da destruição na Amazônia abriram uma crise entre o INPE e o presidente Jair Bolsonaro, que culminou com a exoneração na última sexta-feira do diretor do Instituto, Ricardo Galvão. A partir de amanhã, no caso hoje, quem paga os salários dos trabalhadores do transporte coletivo de Manaus é eu. Isso é uma vergonha para os empresários que deixam os seus servidores na mão. Agora vai acabar essa história de paralisação porque não receberam, afirmou o prefeito Arthur Neto na tarde desta terça-feira na sede da Prefeitura de Manaus, durante a assinatura de um decreto de repasse de valores do sistema bilhetagem eletrônica para uma conta criada no Banco da Caixa Econômica Federal a partir desta quarta-feira. A decisão é mais uma das medidas de controle no sistema financeiro do setor que teve início no dia 22 de julho. De acordo com o novo decreto, os recursos da aquisição de vale transporte, passe estudantil e qualquer cartão inteligente Smart Car utilizados no sistema de bilhetagem deverão ser creditados diretamente em uma conta bancária da Prefeitura. Segundo Arthur Neto, a Prefeitura encontrou o sistema de transporte coletivo em lástima e esse decreto assinado ontem é parte do progresso que vamos fazer e espera um sinal de vida dos empresários. Para o prefeito, uma das raízes que herdou foi a falta de compromisso dos empresários. Todos os donos de empresas são de fora de Manaus. Com isso, a partir de amanhã, no caso hoje, vamos saber se estão drenando recursos das suas empresas daqui para investir, mas que não em outros lugares, contou Arthur Vigílio. Os recursos serão administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, CEMEF,
com a supervisão do interventor do Sistema de Transporte Coletivo, Francisco Bezerra, e do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Manuel Paiva. Ainda conforme o decreto, os recursos creditados na conta bancária da Prefeitura só serão liberados mediante prévia validação da Controladoria Geral do município e caso haja saldo excedente ao necessário para a liquidação dos devidos pagamentos, os valores serão repassados às empresas concessionárias, segundo o relatório de utilização do sistema de transporte coletivo. Polícia. A imigrante venezuelana, identificada pelas iniciais AHY, e o pai dela, Israel Álvares de Jesus, foram iniciados pela Polícia Civil por denunciação caluniosa. A jovem, juntamente com o pai, acusou um padre de 60 anos de tê-la estuprado por 3 vezes. Ela veio para Manaus em busca de tratamento médico para o câncer que enfrenta no sistema linfático e fugindo da crise política e social de seu país. A delegada que acompanhou o caso, Débora Barreiros, titular do 5º Distrito Integrado de Polícia, afirmou que o inquérito foi finalizado na última sexta-feira. Durante as investigações, conforme a autoridade policial, não ficou comprovado que o padre cometeu os crimes de estupro. Mensagens trocadas por ele e a mulher comprovaram, conforme a investigação policial, que os dois mantinham um relacionamento amoroso. Isso é verdade. Exames também não apontaram os abusos sexuais. Por conta da denúncia, o padre foi suspenso pela Arquidiocese de Manaus do uso das suas ordens no dia 7 de julho deste ano. Procurada na manhã de ontem, a assessoria de imprensa do órgão informou que o sacerdote permanece suspenso pela conduta não apropriada. A Arquidiocese Militar do Brasil também manteve a autoridade eclesiástica suspensa das atividades. Por fim, o padre não estuprou, mas mantinha um relacionamento amoroso com a venezuelana. Vai tudo para conta do celibato, essa invenção da Igreja Católica que precisa ser corrigida. 6h25 em Manaus. Pelegrini, o teu Arapapá está com problemas de energia elétrica, segundo seus moradores. Prossiga. Paulo Guerra, como se não bastasse, né, a falta de energia que atinge aí todo o município de Manacapuru, também o município de Iranduba, né, já temos aí uma melhora, porém o ramal do Arapapá ainda vem sofrendo, bem como os demais ramais aí de Manacapuru e também do município de Iranduba. Então vamos ao noticiário policial, Paulo Guerra. Tá, Pelegrini. Vamos lá, Paulo, começando com o pronto-socorro 28 de agosto, plantão bastante agitado de ontem para hoje, nas últimas 24 horas no pronto-socorro 28 de agosto. Para se ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, várias pessoas baleadas deram entrada naquela unidade de saúde, principalmente de um tiroteio. 5 pessoas foram baleadas em uma praça no Prosamin, na rua Elesbão Luiz, no bairro Colônia Oliveira Machado. O crime aconteceu era por volta de 21 horas, quando 2 homens ainda não identificados chegaram em um carro modelo Polo de cor branca e efetuaram vários disparos contra as vítimas. Todos os feridos foram encaminhados para o pronto-socorro 28 de agosto e, de acordo com as informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nenhuma das pessoas baleadas estão correndo risco de morte. Dentre elas, uma criança de 6 anos também foi baleada ontem nesse tiroteio lá no Prosamin, naquela área perigosíssima do bairro Colônia Oliveira Machado, no Prosamin. Em outro Prosamin, à tarde de ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, também teve tiroteio. 3 pessoas foram feridas e levadas ao pronto-socorro 28 de agosto. Uma delas em estado grave e todos 3 continuam internados. O plantão no pronto-socorro 28 de agosto foi realmente dos mais agitados, principalmente com a distribuição dos bombons da morte, tiroteio, bala, feridos, sangue e risco de morte. Um adolescente de 17 anos sofreu tentativa de homicídio na manhã de ontem, na rua Pingo d'Água, no bairro Jorge Teixeira. Paulo Guerra, as informações dão conta de que a vítima foi torturada por aproximadamente 8 homens suspeitos de integrar uma facção criminosa na área. A situação do rapaz estava realmente bem complicada. Ele estava com mãos,
pés amarrados com vários hematomas, queimaduras, pauladas pelo corpo, e já estava prestes a morrer quando chegou uma guarnição da Polícia Militar e salvou a vida desse rapaz de apenas 17 anos de idade. Rapaz, foi muita peia, Paulo Guerra. Ele já estava amarrado, estava pronto para ser assassinado quando chegou a Polícia Militar e salvou a vida dele. Realmente uma situação aí já estava praticamente morto quando foi resgatado. Um motorista de aplicativo foi resgatado de dentro do porta-mala do próprio carro. Isso aconteceu no bairro de Educandos. A vítima estava com mãos e pés amarrados. E segundo a polícia, a vítima estava entrando no carro modelo Prisma quando foi abordado por 4 homens. Os suspeitos amarraram e trancaram a vítima no porta-mala e usaram o carro para cometer assaltos na cidade e arrastões à noite de ontem. O grupo abandonou o carro em uma rua no Educandos. Populares acionaram a polícia após ouvir gritos e batidas que vinham do porta-mala do veículo. Foi um milagre esse motorista de aplicativo ter sido salvo no dia de ontem. Hoje, ser motorista de aplicativo na cidade é realmente uma profissão de risco. O ônibus da linha 459 foi assaltado à noite de ontem. E adivinhe, amigo ouvinte, adivinha onde foi? Isso mesmo, na Torquato Tapajós. Mais um assalto na Torquato Tapajós. E dessa vez, as vítimas foram os passageiros, o cobrador, o motorista do ônibus da linha 459. Era aproximadamente 20 horas e 30 minutos quando os bandidos entraram no ônibus. Fizeram motorista e cobrador e passageiros refém, já que eles mudaram a rota do ônibus. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, começou a sessão de violência. Eles tomavam os pertences dos passageiros, ameaçavam matar, ameaçavam atirar, davam tapas na cara, humilhavam as pessoas que estavam dentro do ônibus, levaram tudo e fugiram. O detalhe, ouvinte do Jornal da Manhã, que já sabe aí de cor e salteado os locais onde acontecem os assaltos a ônibus na cidade, principalmente na área da Torquato Tapajós. Na Torquato Tapajós, quando o ônibus passa da entrada da Cidade Nova, os motoristas já ficam em pânico, com medo de assalto. Praticamente todo dia tem assalto, e só nessa área, na área da Torquato Tapajós, no trecho compreendido entre a entrada da Cidade Nova e o bairro de Santa Etelvina. O negócio não está fácil e os assaltos acontecem praticamente todo dia nos mesmos lugares. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Batalhão Ambiental mais uma vez em uma grande ação. Dessa vez, aproximadamente 25 metros de madeira que estavam sem o documento já estavam transformados em tábuas e não tinha nenhum tipo de documentação. Os profissionais, os policiais do Batalhão Ambiental fizeram a apreensão do carro, do caminhão e também da madeira. Um grande trabalho dos policiais do Batalhão Ambiental, que ontem também apreenderam material, descobriram um local onde estavam fazendo queimada, onde estavam desmatando e fazendo também carvão, tudo ilegal. E o Batalhão Ambiental chegou junto aí a fim de proteger a natureza, ao comando do Coronel Wildo. Mais um grande trabalho do Batalhão Ambiental. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muita movimentação também no pronto-socorro 28 de agosto e também no pronto-socorro João Lúcio. No Gigante da Zona Leste, um homem deu entrada vítima de agressão física, outro deu entrada vítima de atropelamento. Pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. E atenção, manhã de ontem,
Era por volta de 7h40 da manhã de ontem. Tudo parecia tranquilo no conjunto Cidadão 12. Lá no Cidadão 12, a grande maioria das pessoas estavam ouvindo rádio. De cada 10 rádios ligados, 9 estavam na difusora. O outro estava quebrado, estava no concerto. O garotinho Valdir Corrêa estava comandando a audiência no momento em que chegava a informação no programa do Valdir de que um homem havia sido assassinado no conjunto Cidadão 12. Ele foi morto com 1, 2, 3, 10, 11 balaços pelo corpo. As informações dão conta de que o homem era indígena e foi assassinado na própria rua onde morava. Todo dia a gente pede aqui: polícia no conjunto Cidadão 12, polícia no conjunto Cidadão 12. Cadê a polícia no Cidadão 12? Não aparece, o resultado é esse: homicídio. Os policiais da 26ª SICOM, os policiais não, o comando da 26ª SICOM principalmente, está devendo uma resposta, não é de hoje, aos moradores ali do conjunto Cidadão 12. Assalto e agora morte praticamente todo dia no conjunto Cidadão 12. As pessoas querem principalmente também a presença da ROCAM e da Força Tática na área, que o negócio lá não tá fácil não. No bairro da Compensa, na última segunda-feira, um homem havia sido baleado e após dar entrada no pronto-socorro, ele travava um verdadeiro duelo contra a morte. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a noite passada, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, ouvindo a nossa programação, passou pela nossa unidade externa agora há pouco, o Jorge mete marcha. Ele disse que estava indo em direção ao Puraquequara e mostrou o rádio dele do carro ligado em 96,9. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes do esporte, vamos dizendo que uma aposta única do Rio de Janeiro levou sozinha o prêmio de R$30.505.746 do concurso 2.176 da Mega Sena. Dezenas sorteadas 08, 23, 25, 39, 43 e 44. Aqui na TV 61 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$32.544,44. Já a quadra teve 4.688 apostas ganhadoras, cada uma levará R$604,95. E o placar dos jogos de ontem? Copa Sul-Americana, Independiente del Valle 2 e del Valle 1. Campeonato Brasileiro Série B. Atlético Goianiense 0, CRB 1. América Mineiro 4, Londrina 3. Jogos de hoje. Às 19h15, Campeonato Brasileiro Série A, jogam Corinthians e o Goiás. Às 21h30, pela Copa do Brasil, Cruzeiro e Internacional. Após assinar contrato de 3 temporadas e dar entrevista como jogador do São Paulo, Daniel Alves subiu ao campo do Morumbi para se apresentar na torcida. Na frente de cerca de 45 mil presentes, o lateral se encontrou com ídolos e figuras emblemáticas do clube para vestir a 10 tricolor pela primeira vez. O novo reforço tricolor recebeu mensagem de ex-companheiros do Barcelona. Nos telões do estádio, Suárez e Messi desejaram sorte ao lateral direito nessa nova etapa. Fala-se que o salário de Daniel Alves é de R$1,5 milhão. Últimas notícias. Dólar fecha em leve queda nesta terça-feira. Moeda norte-americana recuou 0,04% a R$3,95 após o Banco Central da China anunciar medidas para conter desvalorização do yuan. A Bovespa fechou em alta de mais de 2% após alívio sobre a guerra comercial. No último pregão, o Ibovespa fechou em queda de 2,51% aos 100.097 pontos. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aprovou ontem o aumento da mistura do biodiesel de 10% para 11% no óleo diesel a partir de 1º de setembro, após novos testes mostrarem-se satisfatórios a partir de estudos feitos pelo Instituto Nacional de Tecnologia. Ladrões roubam bilhões em moedas de ouro na Casa da Moeda no México. Centenários estavam em cofre aberto em fabricante de peças na cidade do México. 2 homens armados invadiram o local durante o dia e colocaram mais de 1.500 moedas comemorativas dentro de uma mochila.
Pesquisa aponta que Joe Biden lidera a corrida democrata nos Estados Unidos graças às minorias. Ex-vice-presidente manteve 22% das intenções de voto, enquanto o senador Bernie Sanders subiu 2 pontos e chegou a 18%, segundo a Reuters Ipsos. E sondagens apontam que 36% dos democratas dizem que estão apenas buscando alguém que consiga vencer Donald Trump. Pelo menos 34 pessoas ficaram feridas em um atentado com um veículo cheio de explosivos contra um posto de controle da polícia no sudoeste de Cabul, sem que se conheça ainda se houve também vítimas fatais no ataque. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, pediu nesta quarta-feira ao Japão que se some à coalizão naval que o país tenta impulsionar no Golfo Pérsico para escoltar petroleiros em meio às tensões com o Irã durante uma visita oficial a Tóquio. Esper levou o pedido ao governo japonês durante reuniões nesta quarta-feira na capital japonesa com o primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, e com seu homólogo japonês, Takeshi Iwaya, disse este último ao final do encontro. Juiz do Distrito Federal nega pedido para enviar ação penal sobre quadrilhão do PT à Justiça Eleitoral. Ex-presidente Lula e Dilma e ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega são réus nessa ação. Investigadores avaliam que a Justiça Eleitoral tem menos estrutura para apurar esses crimes complexos. Segunda turma do STF nega a extradição de Ali Siparri, acusado de terrorismo pelo governo turco. Siparri integra movimento de oposição ao governo de Erdogan e Turquia pediu sua extradição. Para relator do caso, não há garantia de que o julgamento no país será independente e imparcial. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu nesta terça-feira da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a investigação da Receita Federal sobre 133 contribuintes. O magistrado mandou o fisco interromper a apuração após surgirem suspeitas de quebra de sigilo de magistrado do STF. O recurso da chefe do Ministério Público deverá ser analisado pelo plenário do Supremo, mas ainda não há previsão de quando ocorrerá o julgamento. A Procuradoria Federal do Direito do Cidadão recomendou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, a suspensão e revogação da portaria publicada no final do mês passado, que estabelece regras para proibir a entrada no Brasil de estrangeiros considerados perigosos. Na avaliação do Ministério Público Federal, a portaria do ministro da Justiça possui integral e flagrante ilegalidade e incompatibilidade com normas de tratados internacionais de direitos humanos firmados pelo Estado brasileiro. Moro tem 5 dias para responder ao Ministério Público Federal sobre se atenderá ou não a recomendação. Já era de se esperar. A Petrobras informou ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que irá cancelar o contrato mantido com o escritório dele, de acordo com a reportagem publicada na noite de ontem pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Segundo o jornal, o escritório de Santa Cruz atuava em causas trabalhistas e no ano passado venceu causa estimada que evitou um pagamento pela Petrobras de 5 bilhões de reais em horas extras atrasadas a funcionários embarcados nas plataformas de petróleo. Ao jornal, Santa Cruz disse que entrará na justiça com uma ação para a reparação de danos. Há claramente uma perseguição política em curso, afirmou ele. A equipe econômica está ultimando uma proposta integrada com os existentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A informação é do porta-voz da Presidência da República, General Otávio Rego Barros, durante briefing para a imprensa no fim da tarde de ontem no Palácio do Planalto. De acordo com Rego Barros, a reforma tributária, junto com a desburocratização da liberdade econômica, é o próximo passo da aceleração econômica após a aprovação da reforma da Previdência Social. Edição extra do Diário Oficial da União, publicada nesta terça-feira, registra o envio pelo Palácio do Planalto ao Congresso de projeto de lei que destina 3,41 bilhões para vários ministérios. Desse total, 2 bilhões serão utilizados para pagamento de emendas parlamentares, segundo assessores presidenciais relataram ao blog. A publicação se deu horas antes do início da votação em segundo turno da reforma da Previdência Social no plenário da Câmara. Ninguém dá merenda de graça. É o toma lá da cá, ou seja, molhou o maço, votação garantida. E foi o que aconteceu por 370 votos a favor, 124 contra e uma abstenção. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto base da proposta de emenda à Constituição e da reforma da Previdência. Sob aplausos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, proclamou o resultado aos 38 minutos da madrugada de hoje, depois de 5 horas de debate. A sessão foi encerrada logo após o anúncio do placar. Segundo Maia, os deputados começarão a discutir os destaques em sessão marcada para as 9 horas da manhã de hoje. No segundo turno só podem ser votadas destaques e emendas supressivas que retiram pontos do texto. Propostas que alteram ou acrescentam pontos não podem mais ser apresentadas. 6 horas e 49 minutos. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa.
O Globo do Rio de Janeiro. Previdência. Oposição quer alterar regras sobre pensão, cálculo de benefícios e abono. A Folha de São Paulo. Presidente da OAB perde contrato com a Petrobras após sofrer ataque de Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Bolsonaro diz que vai privatizar Correios. Ministro nega. Planalto Central, Correio Brasiliense. Governador ibanês exonera comandante da PM e o chefe da Casa Militar do Distrito Federal. Valor econômico. Oposição do Paraguai protocola novo pedido de impeachment contra o presidente. Estado de Minas. Desmatamento na Amazônia em julho chega a 1/3 dos últimos 12 meses. Jornal do Comércio no Recife. Está na hora de a PGR tomar providência de Gilmar sobre Lava Jato. Fortaleza Diário do Nordeste. Corpos de casal morto em Itaitinga foram arremessados de Topo de Serra, diz família. Porto Alegre 0 hora. Conselho do Ministério Público Federal barra indicação de Bolsonaro para a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Edições impressas locais, a começar pelo centenário Jornal do Comércio. Amazonas terá 405 milhões de reais com o FGTS. Em tempo. Ônibus Arthur assume o pagamento de salários a rodoviários de Manaus. A crítica. Lei Maria da Penha, mulheres agredidas, mais de 2.000 casos de violência por mês. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 5h45.